Olá, amigos. Nas palavras do político canadense, Robert N. Thompson, os americanos são nossos melhores amigos, gostemos ou não. Isso significa, os Estados Unidos são um pouco mesquinhos, mas ainda são bons amigos do Canadá. Então, quão bons e ruins eles são? Vamos descobrir juntos. Se o Reino Unido é o aliado mais próximo dos Estados Unidos, o Canadá é o irmão. Eles têm mais semelhanças do que qualquer outro país do mundo. Os canadenses compartilham uma ascendência comum com os Estados Unidos, com cerca de metade da população vindo das Ilhas Britânicas e a maior parte do restante vindo da Europa. Eles compartilham o mesmo idioma que o inglês, embora o Canadá inclua o francês. Mesmo muitas gírias são usadas em comum. O que é tendência nos Estados Unidos também costuma ser tendência no Canadá. Os filmes, romances, música e entretenimento que são populares aqui costumam ser populares no Canadá e vice-versa. Ambos adoram esportes como hóquei, futebol, beisebol e basquete. Devido à semelhança de idioma, cultura e até ambiente, eles se entendem muito bem. Além disso, ao contrário do México, morando bem longe da fronteira com os Estados Unidos, os canadenses vivem principalmente perto da fronteira, com 6.416 quilômetros de extensão. Esses são fatores favoráveis para que os dois lados se aproximem. Não apenas geográfica e culturalmente, o Canadá e os Estados Unidos são gigantes de recursos naturais. Um país com muito petróleo, ouro, minério de ferro, cobre, carvão, com um valor total de cerca de 33,2 trilhões de dólares. O outro país não é inferior, com as principais reservas mundiais de carvão, cobre, chumbo, ferro e gás natural, totalizando cerca de 45 trilhões de dólares. Portanto, eles interagem entre si para trocar o que o outro precisa. Atualmente, 45% das importações minerais do Canadá vêm dos Estados Unidos. E vice-versa, o Canadá é o principal fornecedor dos Estados Unidos 14 dos 35 minerais mais importantes, incluindo carvão, ferro e cobre. Além disso, sua alta confiança política os levou a uma relação simbiótica extremamente próxima, em que cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do Canadá para o mercado dos Estados Unidos, através do sistema de oleodutos em terra. Isso também representa 62% do total das importações dos Estados Unidos. Esses dois grandes países apenas importam matérias-primas um do outro, depois processam e exportam um para o outro. Então eles já são ricos e estão ficando cada vez mais ricos. Porque maximizam os lucros. Existe outro recurso que todos possuem em abundância, que é a terra. O Canadá ocupa o segundo lugar do mundo, com 9.880.000 km². Os Estados Unidos ficaram em terceiro lugar, com 9.830.000 km². Graças à área de terras aráveis de até milhões de quilômetros quadrados, eles só precisam criar gado e cultivar e sustentar uns aos outros. As pessoas também estão bem. Com base em ricos recursos, ambos os países desenvolveram fortemente a produção industrial e de serviços. Suas principais indústrias com base na receita são quase idênticas. Isso inclui bancos comerciais, concessionárias de automóveis, supermercados e mercearias, seguros de vida e hospitais. Devido à ampla gama de bens comercializáveis, os Estados Unidos e o Canadá compartilham o maior comércio bilateral do mundo, com um valor combinado de importação e exportação de 762,8 bilhões de dólares em 2021. Eles também são os principais investidores um do outro. Desse total, Ottawa despejou em Washington 607,3 bilhões de dólares. E vice-versa, Washington despejou em Ottawa 406 bilhões de dólares. Em termos de exportação, o Canadá depende dos Estados Unidos, já que cerca de 80% de seus produtos são exportados para os Estados Unidos. No entanto, em outras palavras, sem eles, Washington também experimentaria instabilidade econômica. Além de uma oferta de petróleo estável e mais barata que o mercado, por meio de um oleoduto terrestre, que ajuda a reduzir custos, o Canadá possui hidroeletricidade abundante em Quebec. Isso ajuda o leste dos Estados Unidos a ter uma fonte barata de energia elétrica, grande suporte para a produção industrial. Portanto, quando se fala em economia, é correto chamá-los de interdependentes. Se um país muda, o outro também é afetado. Nas palavras de John Kennedy falando perante o Parlamento de Ottawa em 1961, a geografia nos tornou vizinhos. A história nos ajudou a nos tornar amigos. E a economia nos tornou sócios. E a necessidade nos tornou aliados.
Durante a Segunda Guerra Mundial, após o ataque a Pearl Harbor, o Canadá declarou guerra ao Japão antes que os Estados Unidos se manifestassem. Portanto, eles rapidamente embarcaram na criação do Comitê Permanente de Defesa Nacional, juntos contra o eixo. Depois disso, os dois se juntaram à OTAN e se tornaram oficialmente aliados. O Canadá concordou em permitir que os Estados Unidos construíssem a rodovia do Alasca, para facilitar o trabalho de logística para a base noroeste. Eles também autorizam patrulhas aéreas na área da Baía de Hudson. Embora os americanos nunca tenham sido atacados em terra desde a independência, eles são extremamente cautelosos com o inimigo. Eles temiam que pudessem ser atacados pelo norte, com um exército canadense mais fraco. Em 1958, eles se juntaram ao Canadá para estabelecer o NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte com 3 bases, para proteger o Alasca e toda a América do Norte. Como resultado, tanto economicamente quanto na defesa, o Canadá e os Estados Unidos estão extremamente ligados. Mas ainda há conflitos entre eles. Os canadenses têm muito orgulho da majestosa região do Ártico, com uma área de 2,6 milhões de quilômetros quadrados e um potencial de recursos inexplorado. No entanto, suas reivindicações sempre foram rejeitadas e não reconhecidas pelos Estados Unidos. Washington costumava enviar navios militares por aqui sem aviso prévio. Em 2007, o então primeiro-ministro canadense Stephen Harper disse: "A primeira regra da soberania do Ártico é usá-lo ou perdê-lo." Para defender sua reivindicação, eles estabeleceram o Centro de Treinamento de Guerra do Ártico e estão prontos para combater a ameaça externa. No futuro, à medida que o clima esquentar, será muito difícil para o Canadá e os Estados Unidos resolver conflitos, se enormes recursos forem encontrados e a ganância aumentar. Portanto, se não for resolvido logo, seu relacionamento e aliança de vizinhança podem ser fraturados. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.